Bom dia, meu nome é Doraci Cifuentes Rodrigues e a pedido da minha amada parça Natália Francisco de Jesus, vou trabalhar o tema da circuncisão. Vai ser uma explicação concisa, simples, direto ao ponto, um dedinho de prosa. E não vou entrar em detalhamento, detalhes religiosos, só trabalhar específico o motivo pelo qual o Senhor deu esse tipo de ordenança para que todo aquele nascido na casa de Abraão fosse circuncidado. Então o texto básico de referência você encontra no livro de Gênesis, capítulo 17, quando o Senhor aparece a Abraão e fala dessa aliança que ele fez com Abraão. E qual era a forma de documentar, de registrar essa aliança que o Eterno, o Deus maravilhoso de nossas vidas, fez com o nosso pai Abraão? A circuncisão, uma marca física, um sinal físico no órgão sexual de cada filho, de cada criança do sexo masculino nascido, que venha da tradição de Abraão, o pai da fé, o primeiro patriarca da tradição judaica. Então vamos ler, só para compreendermos o registro histórico. Está escrito em Gênesis 17. Por que Deus deu esse tipo de ordenança? Quando Abraão tinha 99 anos de idade, o Eterno apareceu a ele e disse: eu sou o Deus forte. Aí eu fico super emocionada, entusiasmada, quando eu estou lendo as escrituras, meus amados. Porque cada palavra, cada letrinha, há uma expressão do mover do Espírito no meu espírito. Eu sou apaixonada pela revelação escrita da palavra de Deus. Então, eu sou o Deus forte. Viva com integridade diante de mim. Ele é o Deus forte. E ele pede de você, de mim, de cada um que confessa o nome dele, integridade. Faça todo o esforço possível para se manter assim. Vamos fazer uma aliança e darei a você uma família enorme. Então, Deus propõe, vamos fazer uma aliança. Vou te dar uma descendência. Lembre-se, gente, Abraão era um homem estéril. Abraão ainda não havia sido pai, só tinha a promessa, é o Deus da promessa. E vou te dar uma descendência forte. E Deus declarou para Abraão esse tipo de aliança. Vamos fazer uma aliança e darei a você uma família enorme. Abalado, Abraão lançou-se ao solo com o rosto em terra. Deus ainda não havia mudado o nome dele, ele ainda era Abrão. E Deus declarou: minha aliança com você será esta. Você será o pai de muitas nações. Seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, para ressaltar a ideia de que farei de você o pai de muitas nações. Farei de você o pai de muitos pais. De você sairão nações, reis virão de você. Estou estabelecendo minha aliança entre mim e você. Uma aliança que inclui seus descendentes. Será uma aliança contínua. E por causa dela, me comprometo a ser o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Estou dando a você e a seus descendentes esta terra, na qual vocês estão acampados agora. Toda a terra de Canaã. Ela pertencerá à sua família para sempre, e eu serei o Deus deles. Deus disse também a Abraão: e agora, esta é a sua parte. Veja, primeira parte de Deus. Vou te dar tudo aquilo que você está vendo. Sua descendência, enquanto houver homens e mulheres que venham da sua tradição sanguínea, da sua genética, essa aliança não quebrarei. E assim aconteceu da parte de Deus. Deus nunca quebra a sua aliança. Deus não quebra. Nós a quebramos, mas Deus não. A palavra dele é fiel. Ele é fiel em toda a sua palavra. Ainda que sejamos infiéis, o nosso Deus permanece fiel na sua aliança. Se ele diz que vai abençoar,
vai abençoar. Mas se quebrar, ele rompe também com a proteção e com a bênção. Agora veja a parte de Abraão. O que Deus propõe para ele fazer? E agora esta é a sua parte. Você irá honrar a minha aliança, você e seus descendentes, uma geração após a outra. Esta é a aliança que você deverá honrar. Uma aliança que inclui todos os seus descendentes. Todos do sexo masculino deverão passar pela circuncisão. O que é a circuncisão? Faça isso. Cortando e removendo a dobra da pele que recobre a cabeça do pênis. Esse será o sinal da aliança entre nós. Todo menino será circuncidado com 8 dias de idade, geração após geração. Os escravos nascidos em casa e os que tiverem sido comprados de outros que não são parentes também estão incluídos. Não se esqueçam de circuncidar tanto seus filhos quanto qualquer outro que tenha vindo de fora. Dessa forma, a minha aliança estará gravada no corpo de vocês, um sinal definitivo da minha aliança definitiva. E se algum ser humano do sexo masculino não tiver sido circuncidado, isto é, não tiver a dobra da pele que recobre a cabeça do pênis cortada, então ele será cortado do seu povo, pois violou a minha aliança. Maravilha! Li nessa versão a mensagem muito mais clara para pessoas que não têm assim, experiência de pesquisa, de investigar as escrituras, estudar com maior profundidade e detalhamento, porque ela é tão rica, você nunca consegue apropriar-se de uma pequena porcentagem. As sagradas escrituras é a maior riqueza que alguém pode ter. Então, voltando à questão da aliança, lemos, o Senhor faz aliança com Abraão. Ou seja, todo descendente do sexo masculino estaria com essa marca no corpo. E por que o pênis? Que é de onde sai a semente abençoada da grande família de Deus. Então, todos aqueles que, desde dessa proposta, dessa aliança, desse acordo, desse testamento, desse pacto que Deus fala, ó, a minha parte eu vou fazer, abençoarei, a parte de vocês é isso. E instruir os filhos. Quando a criança, logo que ela ia crescendo, o pai contava para ela, olha, fiz isso porque você pertence a Deus. É uma experiência de pertencimento. Você não pertence mais a si mesmo, você pertence a Deus. E ao se tornar adultos, casavam no ato sexual com a sua esposa, a mãe, a mulher, vinha a criança, aquela descendência era abençoada. Então é um ato religioso, um ato simbólico, um ato de pertencimento, porque a semente, ou seja, o espermatozoide, é a vida. Lembre-se que em cada ato sexual de um homem e de uma mulher, na relação, o homem expele dentro da mulher, no mínimo, 300 milhões de espermatozoides. 300 milhões. O seu, o meu, o nosso é o vencedor. Somos daquele que nos criou. Ele é que pega aquele espermatozoide entre 300 milhões, aquela semente, e fecunda no ovário da mulher. E ali começa a nova vida. Essa vida pertence àquele que nos criou. Esse é um dos significados mais profundos dessa aliança. O Antigo Testamento vem falando o tempo inteiro sobre isso. Ao chegar no novo pacto, na nova aliança, que há o Antigo Pacto, ao Velho Testamento, a antiga aliança, a antiga proposta de pertencimento, vem o outro pacto que é o novo, aquele que nós chamamos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali na cruz, nova aliança foi feita, não com base numa circuncisão, uma marca física no órgão sexual, simbolizando uma descendência. Agora, o novo pacto
é no nosso coração, no nosso espírito. A palavra de Deus entra em nós ao termos contato com essa palavra viva. O Espírito de Deus produz em nosso espírito o sentimento, o desejo, a ideia, a compreensão que eu não mais pertenço a mim, que eu sou uma criatura e Ele é o Criador. A relação se estabelece, restabelece, porque o pecado rompe com essa relação, Criador e criatura. Com a conversão, volta-se à origem. Eu me torno criatura, Ele criador. Há uma relação de pertencimento e não somente isso, Ele me dá o status de filha, de filho de Deus, porque eu fui gerado você foi, eu fui gerada pelo poder dessa palavra revelada, palavra viva, pelo Espírito de Deus, e nós somos introduzidos pelo Espírito de Deus em Cristo, o corpo de Cristo. Agora não é mais uma circuncisão feita por mãos humanas. A circuncisão é feita pelo Espírito, no meu espírito. O meu coração tem a marca, o sinal dessa vida de Cristo em mim. Eu pertenço a Ele, Ele pertence a mim. Portanto, nessa nova aliança, a circuncisão física, que é feita no pênis do menino no 8º dia, segundo a tradição judaica. Eu estou falando dos judeus, não estou falando de outra tradição religiosa. Estou falando dos judeus. Não estou falando de medidas sanitárias, medidas de saúde, medidas de higiene, nada disso. Eu estou falando desse pacto que o Senhor fez com Abraão e que Jesus Cristo cumpre. Nos evangelhos fala que no 8º dia José e Maria levam-o para ser circuncidado, porque o Senhor Jesus cumpre toda a lei, toda a tradição, para que nele se concretizasse a justiça de Deus. Então veja bem, minhas amadas e meus amados irmãos, a circuncisão, um símbolo de pertencimento, um símbolo de que toda criança que nasce, que tem essa compreensão espiritual, seja um homem praticante do judaísmo, seja um homem praticante do cristianismo, tem essa responsabilidade de ensinar: meu filho, você não pertence a você mesmo, você pertence àquele que te criou. Cabe o pai e a mãe ensinar esse filho, essa filha, a conhecer ao Deus vivo. Portanto, em Cristo, nem ser circunciso, nem ser incircunciso tem algum valor espiritual, mas ser nova criatura, uma nova recriação que o Espírito de Deus produz em mim, em você, pelo poder dessa palavra, pela fé que nós temos. E essa fé não é nossa, é um dom de Deus, é Deus que nos dá. Então, circuncisão é um tema que você precisa estudar com mais carinho, com mais profundidade, com mais compreensão, porque no Antigo Testamento tem um significado: descendência de Deus, os judeus, o eterno, o Deus forte, o libertador. Nós, na nova aliança, descendência de Deus Pai, gerados em Jesus Cristo, pelo poder da fé, da ressurreição em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para nos libertar do poder do pecado. Compreenderam, meus amados irmãos? Como que é maravilhoso? Então, a Natália uma vez me pediu. Hoje, a Natália passou um áudio. Dora, esqueceu de falar sobre a circuncisão? Então, em obediência ao Senhor Jesus, em obediência à minha amiga pastora Natália, que vive no meu pé para eu poder falar, para eu poder escrever, e ela é uma bênção, eu amo a minha Nath linda, minha parça querida, está aí. Não falei com grandes profundidades, porque não é esse o objetivo. Para falar com grandes profundidades, eu terei que me debruçar, estudar o tema, dias, meses ou anos, sei lá quando, e registrar, escrito. Então, eu sou circuncidada, sim, pelo Espírito de Deus em Cristo. E o que importa agora não é nem a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sermos novos em Cristo, ter uma nova vida, deixar a vida de Cristo fluir em nós. E isso é uma decisão, isso é uma posição em Cristo, isso é desenvolver a experiência em Cristo pela
compreensão das Escrituras, pelo meditar da sua palavra, pela prática da sua palavra, pelo estudar, pelo caminhar dia a dia em Cristo Jesus. Então, meninos, homens, vocês são abençoados. Vocês têm a semente que vai trazer uma geração de filhos do Altíssimo. E as mulheres simboliza também a terra, o homem a semente, a mulher a terra, e ambos vão cuidar dessa semente que somos nós, que são os filhos, que são as crianças, para a glória daquele que é todo-poderoso, o Deus forte, o Deus que me salvou, o Deus que me redimiu, o Deus que me tirou da sepultura, o Deus que é minha alegria, minha satisfação, meu prazer está nele e somente nele, minha alegria. Eu te amo, Senhor Jesus Cristo. Tenha um bom dia, meus amados, minha amada Natália e todos aqueles para os quais eu enviarei esse pequeno vídeo. Bom dia, que o Senhor Jesus nos abençoe. Um beijo.